Tudo bem? Meu nome é Guilherme, eu atuo no mercado de comunicação digital e tecnologia há 17 anos e eu tenho certeza que o próximo vídeo vai ajudar muito você e o seu negócio a crescer na internet. Vamos lá! Pessoal, hoje nós vamos falar sobre a importância da criação de sites profissionais. Um dos tópicos muito importantes que as pessoas têm dito hoje em dia por que eu criar um site e não comprar um com um template pronto e tudo mais? Esse é um ponto crucial que o empreendedor deve levar em conta na hora da criação de um site, tá? A primeira coisa desse ponto é o comprometimento com a identidade visual. Por exemplo, você gostaria de ter um site que, do nada, uma outra empresa concorrente ou uma empresa que tem um mercado que não tem nada a ver com o seu, acesse o seu site, acesse esse outro site e fala, poxa, parece que o site, por exemplo, você trabalha com posto de gasolina e de repente uma outra empresa que não é de posto de gasolina, que por exemplo é do ramo de hotéis, tem um site parecido com o seu. Isso compromete muito a identidade da empresa, até porque você já construiu uma identidade para a sua empresa e você não pode escolher uma coisa pronta. Se a sua empresa é única e ela é exclusiva, você precisa de uma coisa que seja exclusiva para você. Por exemplo, se você trabalha no ramo de hotéis, você não vai gostar de um cliente seu olhar o seu site e falar: puxa vida, acho que eu vi um site de um posto de gasolina igual ao desse hotel. Compreende o risco? Uma outra questão importante a ser levantada é se de repente o site que foi encontrado, que o seu cliente procurou, não é, de repente você tem uma rede de hotéis e ele não viu do posto de gasolina. Vamos falar um cenário um pouco pior. E se ele encontra o de um outro hotel parecido com o seu? O que ele pode pensar? Será que ele pode pensar que é a mesma empresa? Será que ele pode começar a comparar o preço? Né? Por quê? Porque os sites são iguais. Você pode ter um problema de identidade aí também, não só com o mercado diferente, mas também com mercados iguais. Uma questão que está relacionada também à questão anterior que nós falamos a respeito de você ter um design exclusivo é a questão de você criar uma navegação intuitiva para o seu cliente. Se você tem um determinado nicho de mercado, você precisa criar um site que o seu cliente consegue navegar nele. Não precisa de um site igual a de outra pessoa, você precisa de um site exclusivo. Se o seu cliente tem uma determinada necessidade, se ele costuma navegar na internet de uma determinada forma, você não pode criar um site pensando ou olhando inclusive até o site do seu concorrente. Você precisa criar um site pensando no seu cliente, como ele navega, como ele interage, como ele vai entrar em contato. Isso é um tópico que você não pode deixar no seu processo de criação de um site. O seu site precisa estar dentro das normas técnicas que o Google, por exemplo, exige. Então isso vai fazer muita diferença logo depois que seu site estiver pronto. Só que isso interfere agora no processo de escolha de quem vai te ajudar nesse processo de criação. E o detalhe, o processo de criação é um processo que tem que ter a participação do cliente. Não é um processo onde a agência ou profissional trabalha fazendo um site sozinho e depois te apresenta. O cliente precisa participar em todos os processos. Por quê? É o cliente que sabe qual é o público dele, como que esse público navega, como nós já falamos anteriormente. Então, precisa ter uma participação do cliente. Agora, quais os benefícios de você ter um site profissional publicado? Em primeiro lugar, é o objetivo de você se comunicar melhor com seu cliente. Você ter a possibilidade, depois desse site publicado, você explorar recursos de marketing de conteúdo, criação de blogs, aproveitar ferramentas para você capturar leads. Depois, com essas leads, você trabalhar ferramentas de venda, funis de venda. Você pode trabalhar com estratégias de SEO para você melhorar o seu posicionamento no Google. São alguns dos benefícios que você pode ter. Tudo isso é criado com base em um website profissional bem construído. Não tem como você construir isso em cima de um site onde ele não está estruturado para que essas novas estratégias sejam criadas. Se você tem interesse em saber um pouco mais sobre websites ou se você quer uma avaliação da nossa equipe, em algum lugar da tela tem um formulário, você preenche e entra em contato com a gente. Tá ok? Obrigado, até mais.